Olá, meus irmãos, bom dia, a nossa família eterna, bom dia, amanhã, não é? Eu estou gravando esse vídeo no dia 24, né, de dezembro e amanhã é 25. No mundo inteiro, existe pessoas que vão comemorar o dia 25 de dezembro como dia do nascimento do Filho de Deus, chamado Jesus de Nazaré. Como youtubers, eu quero agradecer a você que durante todo o ano, né, você visualizou nossos vídeos, você compartilhou conosco do trabalho e também você fez os seus comentários, você divulgou o nosso canal, você interagiu. E é com muita satisfação que eu deixo esse vídeo para você, tá bom? Deus abençoe a sua vida, abençoe a minha vida, abençoe as nossas vidas, tá bom? O que eu quero dizer para você, queridos, é que a nossa Constituição, ela é de 88 e muitos a consideram como velha, como antiga, não é? Outros falam até ultrapassada. Eu não vou entrar nesse mérito, mas dentro da nossa Constituição, existe uma coisa chamada liberdade. E essa liberdade de expressão, a liberdade religiosa, é um direito garantido para nós, não é? Brasileiros, para escolher aquilo que a gente quiser seguir, aquilo que a gente quiser acreditar, e nisso muita gente se aproveita, não é? A mesma Constituição que nos dá o direito à liberdade religiosa, mas essa Constituição, ela não proíbe, ou ela não, vamos dizer, ela não regulariza a questão da Bíblia no que é verdade e no que é mentira. A Constituição não interfere nisso. É por isso que o nosso país, religiosamente falando, ele é conhecido como um país de ninguém. Todo mundo fala o que quer, faz o que quer, mas eu respeito a Constituição. Então, se a Constituição ela nos dá o direito, não é, de escolher qualquer religião, qualquer denominação que a gente quiser, então muita gente tem se aproveitado disso para capturar o sentimento religioso no que diz respeito, transformando a religião em máquina de ódio. Aqui nós estamos não é para não é para obrigar ninguém a acreditar naquilo que eu acredito. Não é para obrigar ninguém a mudar o seu raciocínio com o que diz respeito às doutrinas da palavra. Por exemplo, existe, né, as interpretações bíblicas no mundo inteiro. Tem pessoas que é futurista, tem pessoas que são pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, tribulacionista. Existe aquelas pessoas que são milenistas, amilenistas. Eu prefiro acreditar na linha de interpretação preterista, porque eu acredito que a Bíblia ela já se cumpriu todinha. O último livro, Apocalipse, que foi a descrição do juízo que Deus trouxe contra Israel, é a prova disso. Todos os tempos verbais da Bíblia, com respeito à profecia, o tempo verbal é passado. Na Bíblia não existe tempo verbal futuro a partir do momento que você respeita o destinatário e também você respeita o... Esqueci a outra parte.
tem o destinatário e tem a pessoa que escreveu, né? Desculpe que eu me esqueci o verbo que fala. Então o que acontece? No Brasil existe uma teologia que você pode até chamar de teologia do domínio. Agora você vê, né? A mesma Constituição que nos garante o direito, nós temos a liberdade de escolher o que nós queremos seguir em matéria de religião. É por isso que hoje existem pessoas que não acreditam em nada, mas eles estão garantidos pela Constituição, porque assim eles podem pensar e assim eles podem fazer. E ninguém pode interferir. Então, quando a gente fala do Evangelho Eterno, a gente não quer obrigar ninguém a acreditar no que eu acredito. Nós estamos passando um entendimento bíblico. Então, essa teologia do domínio, que ela se instalou aqui no Brasil, ela, em muitos aspectos, ou em todos os aspectos, ela é prejudicial. Porque essa teologia do domínio, a teologia futurista, ela cativa as pessoas a acreditar numa coisa inexistente, a linha de interpretação futurista. Então, a sociedade brasileira é uma sociedade plural, ou seja, ela tem diferentes religiões, diferentes credos em que a pessoa pode escolher. Então, essa nossa sociedade brasileira, ela é plural. Aqui existe tanta diversidade, né, de religiões, de denominações e essas coisas todas. Então, por ser uma sociedade plural, muita gente que se dizem líderes religiosos, eles se aproveitam disso, não é? Então, nós, do Evangelho Eterno, qual é o nosso papel? Às vezes a gente fica pensando, irmãos, e tem vezes que dá vontade de desistir, de ficar falando sobre a palavra, sobre a Bíblia, porque você fala tanto e você não vê as pessoas, você dificilmente a gente vê as pessoas falando sobre o assunto ou parando para pensar, parando para analisar, para ver se tem uma mudança, uma metanoia. Mas ao mesmo tempo, eu penso assim, se eu parar de falar, será mais um que desistiu, porque tem gente que começa nas plataformas falando de Bíblia e logo desiste, não alcança uma certa quantidade de seguidores ou uma certa quantidade de inscritos. Eu, por exemplo, eu estou aqui na plataforma há 3 anos. Eu estou aí com 1.800 e pouco inscritos. Imagina se eu tivesse na plataforma e pensando em ter 100 mil, 150 mil, 200 mil inscritos. Eu já tinha desistido há muito tempo. Na verdade, não teria nem começado. Então, o que nós temos que falar são as verdades bíblicas, mas respeitando, não é, o direito de cada um em acreditar nos nossos estudos que nós fazemos, não é, respeitando as regras da nossa língua em matéria de interpretação. Por que muita gente ainda não acredita nas verdades da Bíblia com respeito ao Evangelho Eterno? Porque não entende as regras da língua portuguesa, por exemplo. Agora que eu me lembrei da palavra que eu queria lembrar, o remetente e o destinatário. Na Bíblia existe o remetente e o destinatário. Me lembrei agora. Então, por que muita gente tem dificuldade de entender a Bíblia?
Porque tem gente que quando lê a Bíblia não respeita o tempo verbal, a colocação verbal, o remetente, o destinatário, não respeitam as regras, né, da língua portuguesa na interpretação. A Bíblia tem tantos verbos indicativos com respeito às profecias. Na Bíblia, ela tem ali o passado e o que foi o presente. Na Bíblia não existe futuro, porque tem gente que fala, o futuro mostra que vai cumprir a profecia. Não, não vai cumprir. A Bíblia, quando ela foi montada como um relógio. O relógio ele é feito para contar o tempo, né? Para contar as horas. Quando montaram a Bíblia e omitiram alguns livros ou colocaram alguns livros, na verdade foi para um livro regulatório que muita gente pensa que o que está acontecendo no mundo, quer dizer, criado pelo próprio homem. O homem cria a guerra, o homem cria a fome, o homem cria a sede, ele cria o ódio, ele cria tantas coisas. Aí as pessoas recorrem à Bíblia e dizem assim, tá vendo? Tá cumprindo a Bíblia, querido. A Bíblia é um livro regulatório. A Bíblia, quando criaram para botar na sua cabeça que o que está acontecendo no mundo é profecia bíblica. E em cima dessa profecia bíblica, você fica acreditando que você precisa de uma religião, de uma denominação. Você é livre. Você está num país laico. Mas nós temos que fazer esses estudos respeitando, né, as regras da língua em que nós falamos e na língua que a Bíblia está escrita para nós. Nesse caso, a língua portuguesa. Então, nós temos noção de que não podemos ferir a nossa Constituição, que garante a todos a liberdade de escolha religiosa. Nós temos que falar a verdade sem ferir os princípios da Constituição, porque senão você sabe o que acontece. Então, o nosso intuito, ao divulgarmos a palavra do Evangelho Eterno, é combater, eu não sei se a palavra está certa, combater os enganos, né, religiosos que vem sendo propagado no mundo inteiro em detrimento da boa fé das pessoas. Nós não falamos do Evangelho Eterno para ferir a Constituição, para ferir o seu direito, a sua, não é, liberdade de escolha. Não é isso. Falamos do Evangelho Eterno respeitando o que tem que ser respeitado, para que você possa entender que todas as profecias bíblicas com respeito à volta de Jesus, que a igreja confunde com arrebatamento físico da igreja, é que as pessoas entendam. Então, querido, essa Constituição que nós temos, ela é boa. Ela nos garante essa liberdade. Só que, assim como existem líderes religiosos que fazem de tudo, não é, para ferir esse direito seu, nós também temos que agir de uma forma que você venha a entender aquilo que falamos. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu estou aqui com a nossa Constituição, ó, de 88. Aqui no capítulo 2, o título 2 dos direitos, né, e garantias fundamentais, nesse caso aqui o capítulo 1 dos direitos e deveres individuais coletivos. Aqui fala assim, ó, parágrafo é o 2, não é? Fala assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. Olha o que diz assim aqui o inciso, o parágrafo 4
E o 5 fala assim: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Ou seja, quando você perceber que você está sendo enganado, biblicamente falando, você tem o direito de perguntar, de interrogar ao seu líder se aquilo que ele está falando é verdade ou não. Se você sentir que você foi lesado para que eles possam obter o seu dinheiro, aqui ó, você pode procurar a justiça, porque isso aqui te garante. Então, aqui no parágrafo 6 fala assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Às vezes você, como um seguidor de religião, de denominação, o chamado crente, você não conhece nem o seu direito, constitucionalmente falando. Fala assim, ó, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantias na forma de lei. A proteção aos locais de culto e às suas liturgias. No 7 fala assim, parágrafo 7, é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares e internações coletivas. O 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, a não ser, ou salvo, na palavra salvo quer dizer a não ser, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, no regime geral da Constituição Federal, cadê a igualdade de direito? Tá vendo, queridos? Então tem muita gente que diz que segue uma religião ou uma denominação, mas lá dentro a pessoa não conhece o seu direito, constitucionalmente falando, que assegura a ele que ele não pode ser enganado lá dentro. Ele não pode. Por quê? Se algum líder religioso usa alguma estratégia para enganar você, mesmo lá dentro, você não pode aceitar. Você pode procurar o seu direito, porque a mesma Constituição que te dá o direito de reunir, de congregar, de procurar religião, denominação, mas a mesma Constituição te dá o direito também de você não ser lesado, você não ser enganado. E quantos líderes que estão enganando, estão mentindo para as pessoas em nome de Deus? Você já parou para pensar isso? Eles metem medo em você, usam a Bíblia para meter medo em você, falam com você que vai acontecer uma coisa que não vai acontecer, que já aconteceu. Com isso você fica com medo e continua seguindo esses padrões aí religiosos, não sabendo você que o seu direito constitucional está garantido. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei. Tá bom? Deus abençoe. Te dê um bom dia de quarta-feira, porque esse vídeo eu vou programar para quarta-feira, tá bom? E dia 25 de dezembro, para quem gosta de comemorar, boas festas. Mas para você que gosta de ficar em casa estudando ou passeando com a sua família, Deus que te abençoe também. No meu caso, né, eu gosto de... eu não comemoro nada, né? É muito difícil comemorar alguma coisa. É difícil. Eu prefiro ficar no meu cantinho, estudando a Bíblia, escrevendo, ou quem sabe, dar um passeio com a esposa, né? Sair, dar um passeio. Amém. Seja lá o que Deus quiser. Deus que te abençoe e tamo junto. Tchau. Deus abençoe.